Olá, minhas irmãs e meus irmãos do Mensagens Kardecistas, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem e com muita saúde, muito importante nas épocas em que estamos vivendo, não é, minhas irmãs e meus irmãos? Para aqueles que estão entrando no perfil pela primeira vez, o meu nome é Moacir e eu sou administrador desse perfil, o Mensagens Kardecistas, que todos os dias traz para vocês mensagens do Espiritismo, para que a gente compreenda melhor a doutrina e possa contribuir assim, né, na nossa evolução espiritual, na nossa evolução moral, compreender o que está acontecendo à nossa volta, na nossa sociedade e conosco mesmo. Não é verdade? Eu sempre falo para vocês que é tão importante que a gente estude a doutrina espírita para que a gente não fique com a opinião do outro, para que a gente fique com a nossa. Porque muitas vezes nós ouvimos alguém falar de espiritismo, ouvimos alguém falar alguma coisa sobre a doutrina, e algumas vezes, minhas irmãs e meus irmãos, o que essas pessoas estão falando é apenas opinião. Não tem relação com a codificação, não tem relação com aquilo que está escrito no livro dos médiuns, no livro dos espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Então é importantíssimo que a gente estude, nos intelectualize, para que a gente entenda o que está acontecendo à nossa volta e principalmente o porquê está acontecendo. Não é verdade? Todas as semanas nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as semanas. E para que a gente inicie na semana o nosso estudo, todas as segundas-feiras eu gravo um pequeno vídeo, uma pequena palestra, que é essa que vocês estão assistindo, com o tema que a gente vai estudar durante a semana. Não é verdade? Então aqui nessa palestra de cerca de 10 minutos que eu faço para vocês todas as segundas, eu já digo qual que é o trecho do Evangelho que a gente vai estudar, né? E esse mesmo trecho nós utilizamos na live do Evangelho no Lar, que fazemos o ano inteiro, todas as quartas-feiras, às 20 horas, ao vivo, né? E aí nós estudamos juntos. E eu faço essa pequena palestra já com algumas reflexões, para que entre segunda e quarta-feira vocês possam ler o trecho do Evangelho, se apropriar desse trecho, refletir sobre ele, né? E assim na quarta-feira nós temos melhores condições de entender o que a espiritualidade maior está trazendo para a gente, né? Na mensagem de Jesus. E estamos numa semana tão especial, que é a semana da Páscoa. E especial por dois motivos, né? O primeiro porque é a semana da Páscoa e fica tão presente na nossa mente, fica tão presente na nossa semana a figura de Jesus Cristo, né? Quando ele foi por nós mesmos, né? Condenado, julgado, crucificado, e nessa semana que aconteceu a sua ressurreição, né? Foi durante a Páscoa. E aí que nós entendemos que existe muito mais coisas do que a gente poderia supor, né? E a codificação espírita vem justamente nos explicar todas essas questões. Nos explicar que somos espíritos eternos, nos explicar que Jesus, ele passou por tudo isso, né? Foi crucificado, morto e voltou como espírito para nos mostrar a sua moral, os seus exemplos, nos deixar tudo o que ele fez enquanto encarnados aqui no meio de nós, para que a gente pudesse utilizar como exemplo para a nossa evolução espiritual, para a nossa evolução moral, para que um dia a gente tenha a possibilidade de estar ao lado dele. Não é verdade, minhas irmãs e meus irmãos? Quando eu digo estar ao lado dele, estar ao lado de fato, né? Porque hoje estamos ainda muito distantes, né? A nossa conduta, o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? A nossa inveja, a nossa intolerância, impaciência com os nossos irmãos faz com que nós nos afastemos dele, quando na verdade, quando amamos, quando toleramos, quando ajudamos os nossos irmãos,
estamos cada vez mais próximos dele. Lembro que na semana passada, no nosso Evangelho no Lar, eu falei para vocês que Jesus nos disse, né, que todo aquele que fizer bem a uma criança, a um pequeno, é a ele que está fazendo esse bem. Porque é o exemplo que ele nos deixou. Não é verdade, minhas irmãs e meus irmãos? Como vocês sabem, aqueles que estão acompanhando as nossas lives, nós estamos estudando, nós estamos no final do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres de espírito, né? E essa semana nós terminamos o capítulo 7 e na semana que vem iniciamos o capítulo 8. E essa semana nós estudaremos dos itens de 7 a 13. São 3 trechos. E eu juntei esses 3 trechos do nosso estudo porque eles são complementares. E aí ficaria estranho a gente estudar em 3 semanas 3 trechos muito parecidos e que um é complementar ao outro, né? Então o primeiro trecho é Mistérios Ocultos aos Sábios e Prudentes. O segundo trecho, que é uma instrução dos espíritos, o orgulho e a humildade. E o terceiro trecho, que é o item 13, missão do homem inteligente na Terra. E aí, para a gente refletir um pouco sobre esses 3 trechos, né, os itens de 7 a 13, eu já quero falar algumas coisas para vocês. Ele começa no item 7 falando assim: Então Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por haver revelado aos simples e aos pequenos. Essa citação a Jesus está em São Mateus, capítulo 11, versículo 25. E aí o que acontece, minhas irmãs e meus irmãos? Quando ele diz que Jesus revelou, né, a sua doutrina de amor, de esperança, de fé no futuro e de que quanto mais humildes, quanto mais tolerantes, caridosos e amorosos formos, mais rápida é a nossa evolução, mais rápido nós chegaremos a merecer, segundo as palavras de Jesus, não é verdade? O nosso maior exemplo, o reino dos céus. Mais rápido nós evoluímos moralmente, é porque Jesus, ele falava aos pequenos. Isso significa, minhas irmãs e meus irmãos, que ele falava aos humildes. As suas revelações, a revelação da sua doutrina de amor, de caridade, de esperança, de fé no futuro. E quando ele fala de fé no futuro, ele está falando de fé e que a gente não precisa ter medo, e que o reino dos céus é dos pequenos, é das crianças, ou seja, dos puros de coração, dos humildes. É porque essas pessoas, aquelas que eram mais humildes naquela época em que ele esteve encarnado, eram as pessoas que tinham condições de compreendê-lo. Não que os outros não tivessem inteligência o suficiente para tanto, mas os humildes tinham condições de compreendê-lo porque eles ouviam com os ouvidos do coração e não com os ouvidos da materialidade, não com os ouvidos do orgulho, da vaidade. E aí, minhas irmãs e meus irmãos, nós podemos trazer essas questões principalmente para a nossa atualidade, para o tempo em que vivemos. Quantas vezes, em atitudes, em falas, em pensamentos, nós somos movidos apenas pelo orgulho e pela vaidade? Quantas vezes nós nos complicamos na vida porque tomamos uma atitude porque tivemos o nosso orgulho ferido ou mexeram com a nossa vaidade? E aí nós percebemos que as coisas mais importantes da nossa vida
a exemplo do que Jesus nos disse, são aquelas que não têm relação nenhuma com posse material, com dinheiro. Quem que pode avaliar em moeda o amor de uma mãe por um filho? Quem é que pode avaliar em moeda o amor de um filho por uma mãe, por um pai? Quem é que pode avaliar em moeda, mensurar em dinheiro o amor entre dois irmãos, o amor verdadeiro de um casal? É coisa que o dinheiro não pode comprar. E é a única coisa que nós levamos quando desencarnamos. Nós não levamos outra coisa. Por isso, minhas irmãs e meus irmãos, que é tão importante que a gente avalie as nossas atitudes, que a gente estude o Espiritismo, mas principalmente prestando muito atenção nas palavras de Jesus, no que nos diz o Espírito de verdade, Santo Agostinho e todos os outros amigos espirituais que vieram nos trazer as instruções para que a gente possa evoluir espiritualmente e moralmente, baseados no amor e na moral cristã. Por isso que essa semana, principalmente por ser a semana de Páscoa, nós vamos finalizar o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando principalmente do orgulho e da humildade. Esses itens que nós vamos estudar, de 7 a 13, eles tratam basicamente do orgulho e da humildade. E nós finalizaremos falando da missão do homem inteligente na Terra. O que a gente pode entender pelo homem inteligente? E quanto que aquele exemplo que eu dei para vocês, de que a responsabilidade é de quem sabe, pode nos ajudar a entender a mensagem do Cristo, a entender a doutrina dos Espíritos, mas principalmente a entender qual que é a nossa responsabilidade na transição planetária. Qual que é a nossa responsabilidade na nossa evolução moral e espiritual e na evolução dos nossos irmãos, daqueles que convivem conosco. E a partir daí, minhas irmãs e meus irmãos, a partir dessa reflexão, que a gente possa levar para uma prática espírita, sem querer ser redundante, mas na prática. Que a gente não trate o espiritismo apenas como teoria, como uma doutrina onde eu frequento um centro, assisto uma palestra, tomo um passe e quando eu coloco o primeiro pé para fora do centro espírita, eu sigo a minha vida como eu sempre fiz. Para que a gente ouça a palestra, estude o Evangelho, tome o passe para que nos ajude a nos equilibrar, mas principalmente, minhas irmãs e meus irmãos, que a gente coloque em prática, que a gente possa ler sobre o amor de Jesus, ler as instruções dos Espíritos e colocar em prática, porque é aí que nós conseguiremos a nossa evolução moral e espiritual. Eu espero que vocês leiam os itens de 7 a 13 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo e nos encontramos na quarta-feira, às 20 horas, como fazemos o ano todo, para a nossa live do Culto do Evangelho no Lar, onde fazemos o Evangelho no Lar, que é para a proteção espiritual do nosso lar, da nossa família e de todos nós, e para que a gente estude o Evangelho. Não é verdade? Minhas irmãs e meus irmãos, fiquem todos com Deus e até quarta-feira.